Feche seus olhos se for possível. Claro que se você estiver no trânsito, estiver caminhando, fazendo alguma atividade, não faça isso, né? Mantenha os seus olhos abertos, mas se você puder, feche seus olhos e oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de nos reunirmos em torno da Tua mesa para celebrarmos, Senhor, a Tua vitória sobre a morte. Ah, Senhor, se não for o Senhor, não estaríamos aqui. Mas por causa do Teu grande amor por nós, esse amor que, Senhor, não temos como medir, não temos ideia do tamanho, da largura, do comprimento desse amor tão grande. Senhor, Tu nos amaste de uma tal maneira que se entregasse em nosso lugar. E é por causa do Teu sacrifício naquela cruz que os nossos pecados são perdoados. E é por causa do Teu grande amor por nós que estamos aqui. Senhor, única e exclusivamente pelos Teus méritos. Cordeiro Santo de Deus, mais uma vez, publicamente nós declaramos: Jesus, Senhor, Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais uma vez, Senhor, publicamente nós declaramos: Jesus, Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito obrigado, Senhor, pela vida do meu irmão, da minha irmã, desse ouvinte, Senhor, que participa dessa reunião. Que a Tua boa mão encontre, Senhor, onde quer que ele esteja, onde quer que esse homem esteja, que essa mulher esteja, que esse jovem, essa criança, Pai amado Deus, onde chegar o som da nossa voz, onde essa programação chegar, que a Tua bênção também, Senhor, chegue, alcance essa pessoa, alcance essa família, alcance, Senhor, e transforme essa situação, essa família, esse estado, quem sabe essa nação. Oh Pai, a Tua palavra nos afirma que a palavra que sai da Tua boca não volta vazia, ela produz fruto, ela cumpre o propósito pela qual ela foi enviada. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco. Pai, traz aos nossos corações nesta manhã a Tua palavra e nos ajude a cada momento sermos mais parecidos com o Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Gostaria de compartilhar com os irmãos rapidamente, nesta manhã, o significado da ceia do Senhor e algumas de suas demandas. Nós nos reunimos mensalmente, em algumas situações quinzenalmente ou bimestralmente, reunimos de tempos em tempos para participar da ceia do Senhor. Mas é importante que nós tenhamos em mente qual é o significado e quais as suas demandas, para não cairmos no erro de transformar esse ato tão sublime num simples rito, num simples ritual, ou um encontro social, e agora nem social, né? Nós estamos socialmente distante, mas nós corremos o risco de transformar esse encontro que temos num simples rito. A repetição de um ato sagrado, ela pode se converter em rotina se não nos atentarmos a isso. E eu pergunto a você: por que você participa da ceia? Porque a igreja faz a ceia? Ah, não, porque os pastores providenciam a ceia, então todo mês tem, eu participo. Eu participo porque é feito. Se eles não fizessem, não participaria. Por que você participa da ceia? Eu participo porque eu sou um obreiro na casa do Senhor, então eu tenho que participar da ceia. Eu participo porque se eu não participar, a liderança vai ver que eu não participo, e quando tiver que escolher os diáconos e de escolher os obreiros, eles não vão me escolher. Por que você participa da ceia do Senhor? Para passarmos da rotina para um simples rito ou uma norma, é um passo muito curto. Israel, em toda a sua história, ele errou bastante. O povo de Israel, o povo escolhido, ele converteu todo aquele rico tesouro de salmos, de louvores, de adoração a Deus, em simples rituais, festas religiosas, todos os encontros. E quando nós falamos de transformar o encontro espiritual, como é a Santa Ceia, num simples rito, irmãos, nós corremos o risco de engessar, de tentar calar o Espírito Santo. Quando nós transformamos a Santa Ceia num simples rito, num simples encontro, nós abafamos o Espírito Santo. O frescor da presença de Deus já não existe mais.
se transforma numa simples reunião. E muitas vezes ainda pioramos. Fazemos com que essa simples reunião tenha cara de espiritual. Não, eu estou indo para a Santa Ceia do Senhor. Por que você participa da ceia? Porque ela existe? Ou porque você quer, junto com o Senhor, compreender um pouco mais de tudo aquilo que Ele fez por você? Você quer celebrar, não a morte do Senhor, mas Jesus veio para morrer. Na verdade, irmãos, Jesus veio para vencer a morte. Ele não veio para morrer, veio para vencer a morte. Porque se Jesus não quisesse, a morte não conseguiria matá-lo. E é algo até meio difícil de entender, porque eu e você somos mortais, mas Jesus não. Ele falou claramente: eu dou a minha vida, porque eu tenho o poder de dar e de tomá-la, de pegar de volta. Agora eu e você, se nós por acaso doarmos a nossa vida, que nem é nossa, nós ganhamos, né? Não temos poder de nada mais fazer. Aliás, não temos o poder sequer de fazer nada. Sem o Senhor não podemos fazer nada. Então, irmãos, por que você participa da Santa Ceia? A pergunta é a seguinte: vamos pegar esta celebração e transformar ela numa simples reunião? Claro que não. A Santa Ceia não é um ritual, ela é um desafio. Mas a Santa Ceia não era para celebrar. Sim, nós comemoramos aqui, nós relembramos a vitória do Cordeiro. Essa é a razão da nossa esperança. Se Jesus tivesse morrido e não ressuscitado, a nossa fé, a nossa esperança seria vã. Mas porque Ele morreu e venceu a morte, nós temos uma esperança e um futuro. Então nós vamos transformar isso numa simples reunião? Claro que não. A Santa Ceia não é um ritual, não é um rito, não é um encontro, é um desafio. Por que um desafio? É um desafio à santidade pessoal. Cada vez que nos reunimos aqui para relembrar o que o Senhor fez, há um desafio. Eu sou cobrado a viver uma vida de santidade para o Senhor, a cada dia ser mais parecido com o Senhor. Quando você olhar para essa mesa, pense assim: se desafie a ser melhor, a fazer melhor, a se parecer mais com o Senhor do que você tem se parecido até hoje. Então a Santa Ceia é um desafio de santidade pessoal para mim e para você. A Santa Ceia também, irmãos, é um desafio a um exame de obediência à luz da palavra. O quão obediente você e eu somos do Senhor. Por quê? Nós temos Jesus como Salvador, e Ele o é. Só que antes dele ser Salvador, Ele tem que ser o meu Senhor. Jesus só é Salvador daqueles de quem Ele é Senhor. Você pode falar, mas espera aí. É simples, irmãos. Se Jesus é o meu Senhor, eu faço a vontade dEle. Afinal, Ele é Senhor, Ele manda e eu faço. Ele é o meu Senhor. E como meu Senhor e dono do céu, criador de tudo, Ele pode me salvar. É diferente de uma relação com o Salvador. Não, Jesus é meu Salvador. Mas eu não faço o que Ele quer. Eu não faço o que Ele manda, eu não vivo como Ele quer. Eu não vivo a vida dEle, vivo a minha. Então as minhas atitudes, a minha vida está dizendo que Ele não é meu Senhor. Se eu não tenho parte com Ele, se Ele não tem parte comigo, como Ele vai me salvar? Imagina, o céu é de Jesus e eu não tenho nada com Ele, mas eu chamo Ele de Salvador. Aí Ele vai, não, você não quer nada comigo, você vive a vida do jeito que você quer, faz o que você quer, quando quer. Agora, na hora de entrar no meu céu, você vem com essa cara de pau? Irmãos, Jesus só é Salvador daqueles que Ele for o Senhor. Jesus só é o teu Salvador se Ele for primeiro o teu Senhor. Se eu não quiser nada com Ele, você acha que Ele vai abrir a porta do céu? Vem. Não faz sentido.
Ah, mas Jesus é Salvador. Sim, Ele é Salvador de todo aquele que entregou a sua vida a Ele, ou seja, que faz a vontade dEle. O que a Bíblia diz? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Está falando de um relacionamento. Mas no outro versículo, esse versículo é bastante conhecido, né? Quem não conhece? Invoca-me, é até bonito, né? Poético. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas no versículo seguinte, que quase ninguém lê, diz assim: mas ao ímpio diz Deus: que tens tu que recitar os meus decretos? Você não quer nada comigo. Quando eu mando a correção, tu lança para fora, lança para as costas. Você não faz o que eu estou falando para fazer. Por que você coloca as minhas palavras na tua boca se você não quer que eu seja o teu Senhor? Como você quer que eu te salve se você não quer nada comigo? Deu para entender como o negócio é mais sério? Jesus só é Senhor e Ele só é o teu Salvador, o meu Salvador, se Ele for o meu Senhor. Se Ele não for o meu Senhor, irremediavelmente estarei longe da salvação dele. Deu para entender? Jesus é Salvador daqueles de quem Ele é Senhor. Amém? Apertou aí, né? Mas isso é o que a ceia nos faz lembrar. Então a ceia, irmãos, não é um mero ritual, não é uma mera reunião. Apesar que é bom estar aqui e ver os irmãos, né? E se o Senhor permitir, se Deus quiser, na próxima ceia estaremos juntos, né? E vai ser uma bênção, porque esse distanciamento social, essa quarentena, esse negócio é complicado. Mas lembro da última passagem, da última vez que eu passei aqui? Você lembra o título da mensagem? Deus não está em quarentena. Nunca esteve, nunca estará em quarentena. Ele está disponível a todo aquele que buscar. Amém? Então a Santa Ceia, irmãos, primeiro, é um desafio à santidade pessoal. Segundo, é um desafio a um exame de obediência à luz da palavra. Qual o grau de obediência seu? Quando eu digo seu, porque eu estou falando com você diretamente, mas essa palavra é para mim. Qual o grau de obediência que eu tenho em relação à palavra do Senhor? Desafio: ser mais obediente, fazer melhor. A ceia também é um desafio à unidade da igreja. Levar a carga um dos outros, ajudar quem precisa, né? Dar o ombro, carregar a carga, amar. É um desafio. Amar quem? Amar aquela pessoa que é difícil de amar. E a Bíblia fala, Jesus diz o quê? Para amarmos o nosso inimigo e orar por aquele que nos persegue. Se nós temos que orar pelos nossos inimigos, temos que amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, qual deve ser a nossa relação com o irmão de fé? Com o irmão que congrega conosco, que convive conosco. Se eu tenho que orar e amar os meus inimigos e aqueles que me perseguem, qual deve ser a minha reação com relação ao irmão de fé? A meu irmão. Deve ser algo muito mais do que amar. Deu para entender? A ceia é um desafio à unidade da igreja. O quão unido você é, o quão... Irmãos, se o Senhor, e eu falei isso na última vez que subi no púlpito, que Deus nos guarda, sim, Ele guarda os seus. Uns Ele guarda lá em cima e outros Ele guarda aqui mesmo. Mas Ele guarda. E se Ele resolver guardar a mim e a você agora, lá com Ele, será que vamos fazer falta? Será que alguém vai sentir a nossa falta? E não estou falando em termos financeiros, porque se formos e tivermos seguro aí não vai ter problema financeiro, vamos dizer assim. Mas será que a tua existência e a minha existência faz alguma diferença no nosso meio? No meio da igreja? No meio dessa geração? Se você e eu formos recolhidos agora
Alguém vai lembrar? No sentido de a sua vida e a minha faz diferença, faz falta. O mundo, a sua família, o mundo de uma forma geral, é diferente por causa da tua vida? Isso é um desafio, irmãos. Porque, exemplo, nós carregamos, quando aceitamos Jesus, o que acontece? O Pai, o Filho e o Espírito Santo vêm morar, faz habitação em nós, vem morar em nós. Então nós, a Trindade, o próprio Deus habita em nós. Ele não habita nessas paredes, nesse templo. Não habita em templos feitos por mão de homens. Só habita em templo por Ele feito. Nós, eu e você, você e eu. Nós carregamos o Altíssimo está conosco, aleluia. Será que essa presença divina em nós e a nossa obediência tem marcado nossa família? Nossos relacionamentos? Tem marcado essa história? Se a sua história, irmãos, e se a sua história acabar hoje, e aí? Daqui a 5 minutos alguém vai lembrar, fulano fez diferença. Deus agiu através da vida de fulano. Se fulano não tivesse aparecido na história, o mundo seria diferente. A Santa Ceia nos desafia a ser o espelho, o retrato de Jesus aqui na terra. O próximo desafio, a Santa Ceia também nos desafia a estar na pele dos outros, a sentir o que o irmão sente. Às vezes, irmãos, nós nos colocamos num patamar assim de julgar inacessível, né? Mas essa pandemia, ela gerou situações muito atípicas. Aliás, eu acho que ela aflorou muita coisa que estava enroscado, enrustido, estava amarrado, estava oculto dentro de nós. E toda situação de prisão, de cárcere, quando você fala em quarentena, você está falando em encarceramento, em prisão. Você está em casa, você vê gente ficando doida. Você vê que eu estava lendo uma notícia policial, números policiais, e eu vi que aqui na cidade de São Paulo o número de furtos e roubo caiu. Só que o número de homicídios e feminicídio, o assassinato de mulheres, cresceu exponencialmente. O pessoal está em casa, está em situação de confinamento e não está aguentando. A violência aumentou, abuso de crianças, a violência infantil, a violência doméstica. O próximo desafio é estar na pele do outro, é sentir o que o irmão sente. E nós falamos muito disso, ouvimos, e até bonitinho, uma palavra linda, empatia, né? Sentir o que o outro sente. Não, mas se colocar na pele do outro, sentir a dor do outro. Hoje eu tive que fazer um procedimento no braço, e eu estava sentado esperando uma pessoa que estava fazendo o mesmo procedimento, ia fazendo um procedimento semelhante, e a pessoa estava sentada, e a médica foi e furou com uma injeção, e eu não senti dor nenhuma. Claro, eu estava furando o outro, mas aí quando foi a minha vez, aí eu tive ideia do que aquela pessoa estava passando. Sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro, olhar o mundo com os olhos do outro. Mas essa epidemia, por que o pessoal não faz isso, não faz aquilo outro? Ou porque esse irmão que está tanto tempo na igreja não faz assim, não faz assado? Irmãos, mas a história daquela pessoa não necessariamente é igual à tua. Se colocar no lugar do outro, esse é um desafio que toda vez quando você estiver de frente a essa mesa, você deve pensar. E o próximo desafio que a ceia nos traz é aguardar a volta de Jesus, porque nós celebramos que Ele morreu e ressuscitou, amém, mas também devemos ter em memória de que Ele voltará. E uma pergunta que a Bíblia faz, dentre muitas que ela faz, diz assim: quando o Senhor voltar, porventura achará fé na terra? Eu espero que ache.
Pelo menos a minha e a tua. Amém? Porque se ele não achar fé em nós, irmãos, também. Então, um dos desafios da Santa Ceia é esperar a volta de Jesus. É manter a chama acesa. A esperança de que o nosso Redentor vive e foi preparar lugar e virá nos buscar. Amém? Glórias ao Senhor. Então, relembrando os desafios. Primeiro desafio é um desafio à santidade pessoal. Você melhorar, ser mais parecido com Jesus. Irmão, será que o teu vizinho consegue enxergar Jesus na tua vida? Será que o teu patrão consegue enxergar Jesus na tua vida? Quando ele olha e fala, não, isso é Barrabás. Será que a tua família, será que tua sogra, teu sogro, teus filhos conseguem ver Jesus na tua vida? E quando eu falo ver Jesus, não é ver Jesus na igreja, porque você na igreja e eu na igreja somos uma pessoa. E eu falei isso acho que da última vez. Mas e em casa? Será que teus filhos conseguem ver Jesus na tua pessoa? Tua esposa consegue ver Jesus em você? Teu marido consegue ver Jesus em você, nos seus atos? A ceia é um desafio pessoal, de santidade pessoal. Se desafie a ser mais parecido com Jesus. Porque senão não faz sentido, irmãos. Isso aqui vira uma reunião normal, um rito, um ritual. Não, todo primeiro domingo, ou todo segundo domingo, ou todo domingo X eu tenho que me reunir porque é Santa Ceia. Se desafie. Segundo desafio, faça um autoexame, um exame de obediência à luz da palavra. Como está a sua obediência à palavra do Senhor? O terceiro é o desafio à unidade da igreja, levar a carga uns dos outros, amar, suportar. Quarto desafio, se colocar literalmente na pele dos outros, se colocar no lugar do próximo. Quinto desafio, esperar a volta de Jesus. Não se esqueça, irmãos, nós corremos a vida inteira, trabalhamos, construímos carreiras, lutamos, constituímos família, mas não se esqueça que tudo isso vai passar. 50 anos passa rápido, 100 anos passam rápido, isso tudo vai passar, e tudo que construímos aqui vai ficar, ou vai passar também, vai passar para o próximo, que vai passar para outro, e vai se perder na história. Nossa passagem aqui é rápida. Então, irmãos, não se esqueça, Jesus está voltando. E cada vez que nós celebramos a ceia, isso deve martelar na sua mente. Será que ele vai voltar agora? Será que ele vai voltar no fim desse culto? Será que ele vai voltar essa semana? Eu preciso melhorar, eu preciso ser mais parecido com Jesus. Se ele vier aqui e não me reconhecer como filho, eu estou perdido. E está mesmo. Se desafie. Não veja a ceia como um ritual, como uma reunião mera e simples. Veja ela como um desafio à santidade, um desafio a ser mais parecido com o Senhor, um desafio a ser um procurador do Senhor. Quando as pessoas olharem para você e falarem, Jesus está aí. As pessoas podem até não gostar de cristãos, irmãos. Eu não gosto de... Mas esse tem alguma coisa aí que é diferente. Eu não vou muito com esses irmãos aí, é meio... Mas fulano quando ora, eu não sei o que acontece, de onde vem, mas acontece. Você já viu isso? Você já ouviu isso? Você já ouviu falar isso de outras pessoas? Não, mas quando fulano ora, irmãos, quando fulano ora, o Jesus que está na vida dele, que era para estar na tua, que é para estar na tua e na minha, faz a mesma coisa, é só nós sermos a resposta de Jesus para essa geração. Se desafie. Não participe da ceia mera. Não, eu vou comer esse pão, vou beber esse cálice de suco, de vinho. Não, irmão, se desafie a ser melhor, a ser mais parecidos com o Senhor. Amém? Pior do que estar ausente na ceia do Senhor é transformar o que é um desafio num simples ritual, num dogma, numa reunião qualquer. Então, pelo amor de Deus, mude a sua cabeça, mude a sua consciência. Vamos continuar? Abra suas Bíblias, 1 Coríntios capítulo número 11, versículo 23.
Glórias ao Senhor. Paulo nos, de uma forma simples, sincera, ele nos traz alguns detalhes da ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo número 11, a partir do versículo 23, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão, e o 24, e tendo dado graças o partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Fazei isso em memória do meu corpo. O corpo, toda vez que participamos da ceia do Senhor, nós lembramos do corpo de Jesus, que foi entregue por nós. Ele levou os nossos pecados. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 24, se você puder abrir aí também. Eu sei que vai ter uma colinha, vai passar aí na tela, mas, irmãos, não perca o costume, primeiro, de comunhão. Há uma pesquisa, se não me falha a memória americana, que diz que em torno de 60 dias, de 40 a 60 dias, os hábitos são consolidados. Então eu sei que você já está quase 60 dias em casa, você já está, aquele hábito de não ir à igreja, já está se consolidando, mas pelo amor de Deus, refute isso. E também o hábito de não pegar a Bíblia, de repente ler mais de vez em quando. Então, irmãos, refute esse mau costume. Mantenha acesa a esperança, a chama. O rei está voltando. Aleluia. 1 Pedro capítulo número 2, versículo de número 24. Falando de Jesus, que levou ele mesmo os nossos pecados no seu corpo sobre o madeiro, para que nós, estando mortos para os pecados, vivamos a sua justiça, e por causa das suas feridas nós fomos sarados. Então, toda vez que comermos esse pão, devemos lembrar do sacrifício, da entrega do corpo de Jesus. É no corpo que ele venceu tudo isso. Ele carregou no corpo os nossos pecados, levou até a cruz e lá pagou o preço por mim e por você. Continuando. 1 Coríntios, então, ainda, capítulo número 11, a partir do versículo 23. 25 agora. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de forma indigna, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quem participa da ceia tem que tomar o Senhor por Senhor da sua vida. Não tem, e nós já voltamos a falar o mesmo assunto. Jesus só é Salvador daqueles de quem Ele é Senhor. Então, quem participa da ceia, irmãos, o fruto da vide que nós falamos aqui, representado pelo suco de uva, nós falamos do cálice, o vinho, simboliza o sangue de Jesus que foi entregue naquela cruz em nosso favor. E eu e você, nós que participamos da ceia, nós temos que tomar o Senhor como Senhor de nossas vidas. A ceia nos faz relembrar o amor de Cristo por nós. Todas as vezes que nos acercamos à mesa do Senhor, nós relembramos tudo aquilo que Ele fez por nós. Não podemos esquecer, isso é um memorial, mas não é, como já falamos, um simples rito, um simples ritual. É um desafio que nós temos que fazer, não apenas uma vez por mês, ou toda vez que nos reunimos em prol da ceia, mas todo dia. Um desafio diário a ser mais parecido com Jesus. Um desafio diário a sermos igreja, a unidade do corpo, a estarmos no lugar do nosso irmão, a nos colocarmos na pele dos nossos irmãos, a sermos mais parecidos com Cristo. Um desafio de santidade contínua.
A ceia nos faz relembrar então o amor redentor de Cristo por nós. Nos faz celebrar também a graça dele em nosso favor, porque tudo isso, irmãos, é vontade dele. Estávamos mortos em delitos e pecados, mas Jesus quis morrer por você e por mim. Ele escolheu. E essa escolha dele, essa vontade dele de fazer, nós chamamos de graça. Graça não é a quarta pessoa da Trindade, não é outra pessoa. Graça é a disposição no coração de Deus de fazer algo em prol daquele que não merece nada, eu e você. Então essa disposição no coração de Deus, essa vontade de fazer, nós chamamos de graça. E essa vontade de fazer, que nós chamamos de graça, foi essa vontade, esse amor, essa disposição do Senhor que nos salvou. Porque falou, eu vou pagar o preço por causa do Samuel. Eu vou pagar o preço por causa do pecado dele. Eu vou pagar o preço por causa do teu pecado. E ele veio, né? Ele interceptou. Jesus veio em forma humana, mas ele veio, ele não foi gerado com a intervenção de um pai humano. Na concepção de Jesus, essa transmissão, essa herança do pecado foi quebrada, porque Jesus foi verdadeiramente homem, só que também verdadeiramente Deus. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Irmãos, celebre a graça do Senhor. Celebre a graça do Senhor, a disposição dele, o favor dele, o presente que ele te deu, o presente que ele nos deu, porque se não fosse ele, nós ainda estávamos mortos em delitos e pecados. E a ceia também, irmãos, depois de todos esses desafios, ele nos traz algumas demandas. O que eu devo fazer antes da ceia? Primeiro, analisar a minha situação espiritual. Nós acabamos de ler aqui no versículo, voltando lá, 1 Coríntios 11, versículo 27. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Primeira demanda que eu devo ter em relação à Santa Ceia: analisar a minha situação espiritual, examinar a mim mesmo. Quais têm sido minhas atitudes? Quais foram as tuas atitudes hoje, nessa semana, neste mês? Quanto da tua aparência, da minha aparência, se parece com Cristo? Qual a porcentagem, a aproximação? Quanto, se eu aproximasse a figura de Cristo e a minha figura, quanto eu vou parecer com Cristo? Quando nasce uma criança, primeira coisa que se fala, cara do pai ou da mãe, é a cara de alguém. Se nós pegássemos Jesus aqui, desse lado, do nosso lado, será que seríamos a cara do Pai? Será que nós teríamos alguma semelhança com Ele, alguma proximidade com Ele? Esse é um desafio, ser parecido com Cristo. Quais têm sido suas atitudes dessa semana? Você tem se parecido mais com Cristo? Você tem amado mais o mundo? A avareza tem subido ao seu coração? Não, eu preciso juntar dinheiro, eu preciso turbinar minha carreira. Não estou falando que isso seja errado, turbinar sua carreira. Pense nisso. Mas pense sempre, primeiramente, nas coisas que são de cima, porque elas são eternas. Isso aqui vai passar. Ah, mas eu estou pensando no meu futuro, uma carreira. Construa a sua carreira. Mas eu garanto para você que a sua carreira não vai durar 100 anos. Tenho certeza, você pode ser o que você quiser, de faxineiro a engenheiro aeroespacial, em 100 anos no máximo, não chega a metade, vai, mas não passa de 100 anos, tudo isso fica para trás. É importante? Sem dúvida, é importante quando você está aqui, só que a minha passagem, a sua passagem nessa terra, ela é rápida. Quando Colossenses fala assim, se você já ressuscitou com Cristo, você deve pensar nas coisas que são de cima, porque são eternas. São eternas.
Você não vai viver de forma alienada. Você vai planejar o seu futuro, vai estudar, vai trabalhar, constituir família se for possível. Vai, mas não tire a sua cabeça das coisas que são de cima. Porque elas valem a pena. As daqui são importantes. As de lá são essenciais. Amém? Quais têm sido as suas atitudes esse mês? Da última ceia para cá, da ceia do mês passado para essa, se você fosse avaliar, e eu acho que você deve fazer uma avaliação da sua vida, você melhorou no ranking, subiu no ranking, ó. Eu tô menos mal do que na última. Na última eu tava X, hoje já tô um X,5. Tô melhorando. Ou será que o negócio piorou? Não, eu tava melhorzinho, agora deu uma mancada. Qual a sua situação espiritual? O que há no seu coração hoje, esse mês? Você tem amado mais ao mundo do que ao Senhor? E essa é uma frase curiosa, porque se eu pergunto quando alguém pergunta, você ama mais ao mundo? Você tem amado mais ao mundo ou a Jesus? A nossa resposta instantânea: a Jesus. Você quer ir para o céu ou para o inferno? Para o céu. Mas a questão não é responder rápido, é as suas atitudes, as minhas atitudes. Elas condizem com o que eu estou falando? As suas atitudes hoje, essa semana, esse mês, da última ceia até agora, mostram que você se parece mais com Jesus ou você está parecido mais com qualquer outro? Eu gostaria de fazer um convite, se for possível. E esse convite é o do versículo 28. Examinar a você mesmo. Nós vamos orar. E essa imagem ela vai fechar. Daqui a pouco nós vamos retornar a imagem já na mesa de ceia. Mas eu gostaria que você fechasse seus olhos e analisasse um pouco como está a sua vida, como foi a sua semana, como tem sido as suas atitudes. Se Jesus fosse fazer um checklist agora, fosse fazer uma prova de filho. Ó, filho, vou fazer uma prova aqui para ver se você é filho mesmo. 10 características de filho aqui. Será que você passava na prova? Ó, Jesus, imagina, fazendo um teste, pegando eu e você agora, colocando no banquinho, ó, eu tenho 10 questões aqui para saber se você é filho ou não. E para você passar nessa prova, você tem que acertar pelo menos 7. 5, vai, vou dar uma colher de chá. 5. Será, irmãos, que se ele fizer isso comigo, com você agora, nós conseguimos a média, conseguimos chegar, passar raspando, conseguimos alcançar pelo menos o meio, a nota 5. Não estou nem falando de chegar no 10, 5. Será que a gente consegue chegar no nível de pelo menos lembrar o nosso rosto, as nossas atitudes, a nossa vida, lembrar alguma coisa de Jesus? Eu convido você, se possível, feche seus olhos. Eu vou começar essa oração e nós não vamos terminar ela. Essa câmera vai fechar, esse vídeo vai se fechar. Mas você continue com o pensamento ligado em Deus. Ó Senhor, e eu sei que, irmãos, o nosso coração é enganoso. Eu sei que você pode, essa semana, hoje mesmo, você acabou de acordar, mas já andou fazendo coisa, pensando em coisas, imaginando coisas que não agradam a Deus. E às vezes nós vamos pedir clemência ao Senhor, pedir misericórdia, vamos orar e não temos nem força, porque vem a nossa mente, mas você vai pedir isso, você que fez isso, que pensou aquilo, que fez... Hebreu diz o quê? Se achegue com confiança ao trono da graça. O Senhor está perto. Se achegue ao trono da graça com confiança. Porque eu e você vivemos em pecado, irmãos. Nós tentamos fazer o negócio certo e o negócio não vai. A gente erra, nós mancamos, nós fraquejamos. Mas é por causa da misericórdia do Senhor que nós estamos de pé. E nós temos o sumo sacerdote Jesus que intercede por nós. Se achegue com confiança, Senhor, eu sei da minha condição que não
o negócio está feio, o negócio não está legal, mas misericórdia, e você vai alcançar no trono da graça, misericórdia do Senhor. Feche teus olhos. Pai, nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade, Senhor, de relembrarmos, Senhor, algumas coisas que Tu já tem falado há muito tempo conosco. Pai amado, relembrar-nos, Senhor, que nós precisamos parecer com o Senhor, temos que ser parecidos com o Senhor, afinal o Senhor é nosso Pai. Senhor, perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossa insistência no erro, nossa insistência, Senhor, em estar em rebeldia contra o Senhor. Pai, perdoa os nossos atos, Senhor, a nossa insistência em fazer a coisa errada, a nossa insistência no erro, o nosso gosto, o nosso prazer, Senhor amado, em viver alienado. Pai amado, Deus, perdoa, Senhor, nossos planos que por vezes nós fazemos e depois queremos encaixar o Senhor. E parece algo simples, Pai, mas através dessa atitude, de outras atitudes, nós estamos dizendo que nós podemos fazer, nós não dependemos do Senhor. Isso é rebeldia. Perdoa a nossa rebeldia, a nossa rebelião, a nossa insistência, Pai querido, em achar que somos alguém, que podemos fazer, que estamos e realizamos, quando na verdade não somos ninguém, não somos nada. Nós estamos no Senhor, subsistimos porque o Senhor nos sustenta, estamos aqui porque o Senhor está nos sustentando. Pai, dependemos de Ti em tudo. Senhor, nos ajude a ser a cada momento mais parecido com o Senhor. Perdoa, Senhor, a nossa altivez, o nariz empinado, a insistência, Pai, em achar que isso aqui é eterno, que nós somos eternos. Eterno é o Senhor, que nós podemos fazer e não podemos. Quem pode é o Senhor, que nós não somos. Quem é o Senhor. Nos ajude, Pai, a reconhecer-Te em todos os nossos caminhos. Pedimos nessa hora, endireita, Senhor, as nossas veredas. Pai querido, nos ajude a cada momento, a cada instante, reconhecer o Senhor como o Senhor das nossas vidas. Tu és o Salvador, mas antes de tudo, Tu és o nosso Senhor. E como nosso Senhor, Pai amado Deus, nós agora nos colocamos à Tua disposição, reconhecemos o Teu senhorio, a Tua soberania. Pai amado, nos ajude, Senhor, a que a Tua vontade seja feita primeiramente em nossas vidas. Queremos, Pai, ser a Tua resposta para essa geração. Pai amado, não nos deixe chegar na próxima Santa Ceia do mesmo jeito. Queremos, Senhor, Pai, nos desafiamos nesse momento a sermos a cada dia, a cada instante, a cada momento mais parecido com o Senhor. Nos ajude, Pai. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém.